Comunismo. Esse é o assunto desse vídeo. Eu vou falar sobre o que é comunismo, o que não é comunismo e aquela pergunta que muitas pessoas fazem. O comunismo deu certo? Vamos começar me situando. Eu não sou comunista, o que significa que esse não é um vídeo de defesa do comunismo. E já para começar colocando pontos que são importantíssimos para você entender a condução desse vídeo, o comunismo não é uma espécie de doutrina de defesa dos direitos gay, dos direitos de minorias. Nunca houve uma teorização a respeito do fim das religiões ou qualquer tipo de agressão contra a família e os costumes familiares, como muitos falam aí a respeito do comunismo. O comunismo é uma teoria de política econômica e visa principalmente a ideia da distribuição de renda e da propriedade dos bens de produção. Ah, mas o Marx falou que a religião é o ópio do povo. O Marx se referiu à religião como o ópio do povo, principalmente porque muitos teóricos conservadores naquela época utilizavam a ideia de fruir após a morte aquilo que você não tinha em vida. Então a religião, ela era utilizada para endossar a ideia de que alguns têm que ter acesso à glória na terra, enquanto para outros está prometida a glória nos céus. Então, ele criticava o uso da religião para fazer política e não necessariamente Jesus Cristo, Mohammed ou Deus. Então, agora que você já sabe o que o comunismo não é, vamos pensar a respeito do que é a proposta comunista de Karl Marx. A primeira coisa que a gente tem que fazer é situar Karl Marx no momento histórico. Normalmente, um cientista escreve naquele momento em que ele está vivendo, para aquele momento em que ele está vivendo. Obviamente, se Karl Marx estivesse vivendo hoje, ele estaria escrevendo sobre a pandemia e não sobre, necessariamente, o comunismo. Então, naquela época, nós tínhamos fábricas que exploravam os trabalhadores, era o início da Revolução Industrial e os trabalhadores não tinham horário de trabalho e eles trocavam a sua mão de obra pela sobrevivência. Era uma situação muito próxima da situação de um escravo, só que a situação era um pouco pior que a situação do escravo, porque como o escravo era propriedade do dono do escravo, o dono do escravo tomava as providências para que o escravo não se machucasse, para que o escravo vivesse bem, porque afinal de contas, assim como um cavalo, assim como um boi, o escravo era propriedade daquele determinado dono. Quando os capitalistas emergentes perceberam que era muito mais fácil negociar a comida e negociar a moradia a troco da mão de obra sem garantir nenhum tipo de proteção, eles começaram o desenvolvimento industrial baseado na exploração da mão de obra e na alienação do trabalhador da sua realidade. Então, aquele trabalhador que antes ele trabalhava, por exemplo, produzindo sapatos e ia desde o início até o final da produção de um sapato, ele passou a simplesmente colocar um pino no sapato numa linha de produção. Então, ele perdeu aquela característica dele de artesão e passou a simplesmente produzir numa linha de produção. Mas não era só isso. A grande realidade daquele momento era que muitas pessoas, principalmente crianças, trabalhavam em fábricas simplesmente para terem onde dormir e terem onde comer. E essas crianças e esses demais trabalhadores, eles não tinham nenhum tipo de respeito humano. Era mais ou menos assim, 16 horas de jornada de trabalho, 8 horas para a pessoa fazer asepsia pessoal e também dormir um pouquinho. Depois voltavam para a jornada de trabalho. E o que era o salário da maioria dos trabalhadores nessa época? Normalmente o suficiente para as pessoas comerem. Muitas delas já dormiam nas fábricas exatamente para não terem que se deslocarem para os locais de trabalho. Uma coisa muito importante desse contexto histórico em que Marx escreveu era que as fábricas estavam situadas em um determinado ponto da cidade e para os donos das fábricas chegarem até a cidade sem verem as favelas, as prefeituras construíam muros. Então, a pobreza, os trabalhadores que estavam nessas fábricas, eles eram escondidos dos donos das fábricas para que os
gerentes, os donos, os demais funcionários de alto nível não tivessem nenhum tipo de compadecência ou dó da situação de vida daqueles trabalhadores no chão de fábrica. Então, essa era a realidade histórica no momento em que o Marx escreveu o tratado dele a respeito de um socialismo que levaria ao comunismo.